Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Somos gratos ao nosso Deus por essa oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, né? E contamos com você, né? Para nos assistir e nos ajudar a transmitir, divulgar, né, esse programa, porque é a palavra de Deus, né? Nos ajude a fazer a obra de Deus, né? Não que a gente vá ganhar alguma coisa com isso no sentido natural, mas no sentido espiritual, né? Então nós estamos no terceiro trimestre de 2025, lição de número 9, né? E nós estamos estudando aqui o nosso tema, a Igreja em Jerusalém, subtema doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Então, esses três pilares aí formam a base, né, que nos sustenta na hora da perseguição, da tribulação, aquele momento difícil, né? Que até o apóstolo Paulo escreve ali aos Efésios, falando das armaduras de Deus, que a gente, depois de fazer tudo, ficar firme. Ou passar pela tribulação, que ele diz que as armaduras são para o dia mau, né? Existe o dia mau, aquele dia que é difícil, né? E aí você vencer esse dia mau com essas armaduras de Deus. É exatamente isso aqui. Aí depois de passar por isso aí, ficar firme, continuar, porque com certeza vem mais, né? Então é assim. E nós estamos hoje com a lição de número 9, 31 de agosto de 2025. O assunto da lição, uma igreja que se arrisca, né? Então, se arriscar de maneira certa, correta, né? Um risco que traz um resultado, né? Porque não é se arriscar de qualquer jeito, né? Então, um risco com garantia. Então, o que é isso aí? É um risco que traz vida, que traz justiça, aprovação de Deus. É porque pode as pessoas até entender de forma contrária a coisa, né? Mas esse risco é exatamente você defender a fé, defender o reino de Deus na terra, né? Se arrisca para isso, para fazer o que é certo, para salvar pessoas. Em vez de ser um risco que leva tanto um prejuízo para a pessoa como para os outros, é o contrário disso, né? Traz salvação para a gente próprio, né? Que está se arriscando humanamente falando, mas espiritualmente falando você está salvando, né? Tanto você como os outros. Tá? Dessa forma que esse risco aqui, uma igreja que se arrisca, né? Então aqui o texto áureo, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então, aqui fala de Esteve, né? Estevão, né? Que foi o primeiro mártir aí depois de Jesus, né? Que, na verdade, o primeiro da igreja, né? Jesus, ele fundou a igreja ali, ele criou a igreja, vamos dizer assim, deu início à igreja. E o primeiro a morrer por amor a Cristo, pelo amor ao Evangelho, pelo amor ao reino de Deus, né? E ele ficou firme aqui, né? No sentido dessa fé, defendendo a fé. Então vamos aqui, verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores, né? Então um mundo que é o contrário, que enfrenta, que persegue,
que não aprova, a fé e os valores que tem, exatamente até essa questão salvação, né? Porque o mundo, ele quer preservar e manter o sentido natural, né? E nós, no sentido igreja, é a alma, o espírito. Então vai o contrário do natural. Então por isso o mundo ele é hostil à fé e o valor, os valores da igreja, né? Que os nossos valores estão na salvação, está no reino do céu, está na eternidade, não no sentido momentâneo aqui que é esse mundo, né? Então é isso aí, já passo para você, para a gente comentar logo após aí mais um pouco. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos a compartilhar a palavra de Deus, mais uma lição de número 9, quando vamos estar estudando sobre esse personagem que nos deixa uma grande lição de vida, Estevão, com a sua coragem, com o seu amor pela verdade, demonstrando aí que a sua vida não era mais importante do que aquilo que ele defendia. Que, na verdade, a fé e o amor a Cristo deve se sobrepor a qualquer interesse pessoal. Então, Estevão foi e ainda continua sendo um grande exemplo para toda a Igreja de Cristo, de todos os tempos, no sentido da forma como ele defendeu a fé, de forma verdadeira, né? Não tendo a sua vida por preciosa, mas encarando todos os desafios, mas não negou a sua fé. Então ele é reconhecido como o primeiro a morrer por essa causa. E uma causa nobre, uma causa justa, que é o Evangelho. Então, o amor de Estevão pela verdade deve ser imitado por nós, pela igreja. E a sua coragem revela que nós fomos chamados por Deus para iluminar as trevas mesmo, não foi para nos esconder. Jesus mesmo fala lá em Mateus 5:16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso, na verdade, cumpriu na vida de Estevão. Ele resplandeceu. E no final, ele ainda contemplou a glória de Deus. Então, aqueles que pregam sobre essa glória do Evangelho, eles desfrutarão a glória de Deus, eles verão a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus falou. Então, é uma lição muito importante, ela traz muito ensino de encorajamento para nós nos nossos dias. E a igreja, ela foi fundada, né? Jesus não é um mártir porque, na verdade, ele se entregou, né? E esse mártir aqui, que é Estevão, nós até citamos na lição passada sobre o nome dele, que ele foi um dos diáconos que foram escolhidos para o serviço. Então, realmente mostra que ele estava apto mesmo a servir na obra de Deus. Então, que nós possamos aprender muito com esse personagem bíblico que entregou, né, toda a verdade, não negou a sua fé, apesar da sua morte. Isso mudou também radicalmente a história da igreja. Sim. Isso nos mostra que quando Jesus morreu, houve um divisor de águas entre o mundo, porque Jesus morreu pelo mundo, mostrando o grande amor e a sua grande entrega pelos pecadores. Na verdade, a morte de Estevão já nos traz uma lição do amor que ele tinha pelo Evangelho e defesa. Então, mudou radicalmente a visão da igreja, em questão de medo, em questão de estarem ali ainda parados, onde Jesus já havia dito que quando eles recebessem o poder do Espírito, que eles saíssem de Jerusalém, fossem para a Judéia, Samaria. Mas eles receberam e ainda continuavam ali. E depois dessa perseguição e depois dessa morte de Estevão, a igreja avança, a igreja toma realmente a iniciativa de
cumprir aquilo que Jesus já havia dito para eles fazerem. Então, isso mudou também a história da igreja, mudou a visão dos crentes, encorajou, porque era para ser uma morte para trazer prejuízos, mas trouxe ganho. E até hoje ainda nós estamos sendo beneficiados com essa coragem que Estevão teve de não negar a fé. Então, é uma lição muito poderosa. Pois é, aí quando a gente vai olhar para o lado natural, todos nós, né? É claro que você se acomoda e não é ruim, é bom, é confortável você ficar ao lado de pessoas que concordam com você, que todos oram e sentem o poder de Deus. A coisa melhor que tem no mundo é você estar num banquete, que no sentido espiritual é um banquete, você está no meio de crente, que todo mundo é cheio do Espírito. Todo mundo está na mesma fiação, vamos dizer assim, para entender. E é bom demais. É o que aconteceu com os discípulos, eles não queriam se separar. Os discípulos que eu digo, os apóstolos e os discípulos que andaram com Jesus mesmo. Então eles ficaram acomodados ali, entrincheirados, vamos dizer assim, né? Ficaram naquela comunidade ali, todo mundo junto, e não queriam se espalhar porque, até mesmo porque sabia que ia enfrentar, né, essa hostilidade, vamos dizer assim, as outras crenças, os opositores, né? E tem esse lado confortável, bom, de você ficar no meio de quem acredita, de quem, né? E fica difícil para você fazer a obra de Deus dessa forma. Foi o que Deus achou a maneira deles fazer o ID do Senhor, que é pregar também não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Então foi essa maneira da perseguição, fez com que eles já olhassem para pessoas que saíram dali, e que estavam pregando já fora dali, como o Filipe estava pregando lá em Samaria, já viram para lá, já foram para lá, e com isso começaram a se espalhar, né? Então tem as maneiras de Deus trabalhar. Tanto serve a morte de Estevão, serve para nós aqui como um incentivo, como mesmo uma pessoa que me traz essa fé, essa segurança para mim ser assim também, procurar defender, né, o Evangelho que Deus, o Senhor Jesus, conta conosco. Nós somos a testemunha dele, né? E assim, ele conta conosco de nós defender mesmo com unhas e dentes esse Evangelho, né? E, por outro lado, serviu também para os discípulos na época, eles se espalharem e fazer aquilo que Jesus tinha mandado eles fazer, né? Então, ele aqui foi um exemplo muito grande. Você vê que pessoas ali, ninguém sabe quantos estavam presentes ali, mas uma pessoa como Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Foi mudado o nome depois pelo próprio Deus, estava ali, né? E era um jovem ainda, mas estava ali no dia que foi apedrejado aqui Estevão, né? E aquilo, com certeza, marcou a vida de Paulo, né? Depois ali, porque quando ele conheceu o Senhor Jesus, né? Que o próprio Jesus disse que ele era um perseguidor do próprio Jesus, quando se encontrou com ele, por que tu me persegue, né? Então, como é duro para ti recalcitrar contra né, os agrilhões, né? Então, aquela coisa toda ali, e Paulo, depois de conhecer o Senhor Jesus, né, ele viu esse outro lado, né, que ele não conhecia, que ele era um religioso, não tinha entendimento. É isso que nós sempre pregamos aqui, a gente ensina sempre isso, né, para você buscar verdadeiramente esse lado espiritual que você não conhece. Você pensa que a igreja é apenas uma ideia que alguém criou aí,
E tem umas pessoas que ficam meio doidinhas com esse negócio aí, mas não é, porque é outro lado, é o reino do céu, é uma coisa espiritual. E você precisa acreditar para entrar nisso aí. É o caso do apóstolo Paulo, que foi uma virada de página, né? Totalmente ao inverso, né? Daquilo que ele viu em Estevão como um falso profeta, ou um blasfemador, vamos dizer assim, uma pessoa que perseguia ali o Deus de Israel, o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés, né? Ele via eles contrário a Moisés, pelo contrário, ele era a favor de Moisés, o que Jesus pregava. E depois ele viu isso, quando ele conheceu esse outro lado, ele disse, poxa, o homem estava certo. Eu ajudei a apedrejar, isso aí era uma das coisas que eu acredito que talvez fosse um espinho na carne de Paulo, é isso aí. Dele lembrar que participou da morte não só dele, né? Mas ele era perseguidor, açoitava e prendia os cristãos, né? Depois, quando ele conheceu, ele passou a ser perseguido. Então você vê que às vezes você chama nós de loucos, mas é um conselho que eu lhe dou, você procure se interessar por isso, ter a ousadia de entrar nesse santuário, procurar pedir para o próprio Deus, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Nós pregamos aqui, mas não temos poder nenhum, o poder está no Senhor. Então você pedir para o próprio Espírito Santo lhe dizer o que é isso aí, como é que é isso, eu quero ver isso aí, ele vai te mostrar. Existe uma mudança total, tem que acontecer na sua vida, né? No sentido de você passar, em vez de ser uma pessoa totalmente terrena, você cobiçar as coisas terrenas, você vai desvalorizar esse lado e valorizar esse outro lado espiritual, que é o caso dos valores aqui. Nós somos perseguidos pelos valores. Nós valorizamos o reino do céu e desvalorizamos isso aqui. Porque nós entendemos que nós somos peregrinos, só pelo um instante aqui. Então, por isso, o mundo nos persegue, ou me chama de louco, porque tu tá vendo o quê? O que que tu quer, rapaz, né? Com essas coisas de estar se reunindo aí, fazendo um programa desse, para que isso? Então, porque você não está vendo. Se você estivesse vendo, então não é nenhuma questão de religião, nem de associação, nem de uma ideia humana, né? Isso aqui é realidade do Criador, né? Coisas que vêm do próprio Deus, do céu, que criou o céu e a terra, né? Então isso aí só para você ter uma ideia, que ele aqui, literalmente, ele viu. Você vê que quando, no discurso dele aqui, lá no Sinédrio, ele se defendendo, ele falou de Abraão, Isaac e Jacó e trouxe essas informações até depois de Davi, que é Salomão, seu filho, né? Falou toda a história ali. E as pessoas que estavam presentes viu o rosto dele como de um anjo, brilhando. Então ali Deus se revelando a ele ali, transformando ele ali num corpo já até glorificado, para eles enxergar isso e ver que era Deus que estava ali. E assim mesmo apedrejaram ele, mas ele viu o céu aberto literalmente. E disse isso, eu estou vendo o céu aberto e eu estou vendo o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, ao lado de Deus Pai. Então está só me esperando, né? Já pensou aí? Isso é um exemplo. Paulo, acredito que... E muitos ali que estavam ali presentes não esqueceu dessa cena. Então eu digo isso porque hoje pode acontecer na vida de quem está nos assistindo aqui, entendeu? Eu estou vendo o céu aberto, vamos dizer assim. Não literalmente como ele viu, mas eu estou trabalhando aqui porque estamos enxergando um resultado, nós estamos numa esperança, não é assim? Numa convicção certa de que estamos certos. E aí, às vezes, você não está vendo isso aí. E aí você discorda, que é o caso deles, discordaram de Estevão. E ele estava certo, o Estevão, né? Então, às vezes, você discorda de nós aqui e nós estamos certos.
Não que não estamos dizendo isso para se engrandecer ou querer ser diferente de você, mas porque é realidade, entendeu? A Bíblia, ela é a verdade, né? Então é isso aí, que Deus possa iluminar cada um de nós, né? Isso mesmo. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículos do 8 ao 15, e Atos, capítulo 7, versículos 54 até o versículo 60, que vai falar exatamente sobre essa história de Estevão, que vai ser narrado nesta lição toda. Então, Atos 6, versículos 8 ao 15. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pois é, aí é um exemplo, né, deles saber, igual Jesus falou também, né? Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabia mesmo, não. Da mesma forma, ele disse aqui: não impute esse pecado, porque ele sabia que eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Então é isso que nós estávamos falando agora há pouco, né? Às vezes a gente erra por não conhecer as Escrituras, erra por não buscar. Porque, na verdade, a palavra de Deus o próprio Jesus diz: pedir e dar-se-vos-á. Não tem como você ter Jesus sem você próprio pedir, porque a decisão está na pessoa. Então, se você quer continuar no natural, fazendo o que quer e achando que é isso mesmo, não tem como Deus fazer nada por você. Então, é assim que funcionam as coisas, né, no sentido espiritual. Não tem como você ter as coisas de Deus se não pedir para o próprio Deus. Né? Então, quando você pede, é um pedido como? Um pedido que você faz e permitindo, se entregando totalmente, voluntariamente, sem barganha, né? Não é um pedido próprio para você se dar bem com isso, não. É um pedido para o Senhor, você se entregando para Ele fazer a vontade dEle em você. É assim. Tanto que Jesus, ele diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Aí tem uma persistência. E ainda mais, depois de achar, tem que bater. Então, bater e abrir-se-lhe-á. Então, é um pedido que você faz para você buscar e achar. Aí você acha, né?
É exatamente você entender isso aí. Você tem que persistir, aí você acha, ou seja, viu, entendeu o que é reino. Aí você vai bater nisso aí para se abrir. Porque uma coisa é você ver e outra coisa é você entrar. Sem abrir não entra, né? É meio que assim, quando Jesus falou para Nicodemos que era um crente, que achava que isso aqui era crente, que era um sacerdote. E Jesus disse para ele que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, né? Esse ver achou, né? Aí quando ele diz no outro versículo mais na frente, quando ele questiona ali, Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então é primeiro ver, depois entrar. Então o que é isso? Eu peço, que é uma decisão de eu querer que Jesus faça a vontade dele na minha, ou seja, na minha vida, né? E não a minha vontade, mas a vontade dele na minha vida. Aí eu, persistindo nisso, eu acho a porta, mas eu tenho que bater para entrar na porta, que é uma orientação. Da água e do Espírito significa você viver a palavra, para você entrar nesse mistério, que é o caso de Estevão, que nós estamos falando, os apóstolos ali, o próprio apóstolo Paulo, que não via nada ali. Ele pensa no homem religioso que era ali, que estava presente na morte de Estevão aqui, nesse julgamento todo, ele estava presente. E ele era ali um fariseu, e ele não era qualquer pessoa, tanto que ele recebia autorização para perseguir os crentes, para perseguir os cristãos, que eram os seguidores de Cristo. Então, se fosse qualquer um, ele não recebia dos próprios sacerdotes uma autorização para perseguir. Então, você vê que ele não estava entendendo coisa nenhuma. E depois você vai ver a vida do apóstolo Paulo, né? Então, daí dá de você colocar em você isso aí, esse exemplo. E dizer, poxa, será que eu estou vendo? Será que esse pessoal que estão pregando aí não está certo? E eu estou errado pensando que estou certo? Então aí você vai correr atrás, como o apóstolo Paulo fez, né? Ali de maneira depois que ele viu Jesus. Então, se você não está vendo nada, mas peça para ver, né? E depois pedir para abrir, né? Que é abrir a mente da gente, né? É só o Espírito para nos iluminar, porque essa é a revelação de Deus, então precisa vir dele mesmo esse entendimento. Você vê que ele aqui estava cheio do Espírito, né? Quando ele viu o céu aberto. Somente uma pessoa cheia do Espírito pode ser uma pessoa cheia de convicção, né? De certeza, de fé, de esperança, coragem, né? Porque o Evangelho promove isso dentro de nós. Quanto mais nós bebemos dessa água viva, que é a palavra de Deus, mais nós temos a suficiência de Deus em nós, em que nós abrimos mão de qualquer suficiência humana e acreditamos na suficiência total do Senhor. Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Nossa fé. O que é isso? A fé só vem se for dele, que é ele que dá, que faz se convencer, de você ser convencido. O que é? Enxerguei, entrei, estou vendo, estou participando, é isso aí. Porque o reino é dele, aí é ele que dá essa fé para você. E ele consuma. O que é o consumo? O consumar é o aprovar, ou seja, é ele que diz, não, tu tá certo, tu tá se aproximando de mim mesmo, eu estou te ajudando, tu tá permitindo eu te conduzir mesmo, é isso aí. É o que aprovou que você tá certo mesmo e ele vai te dando cada vez mais. Entenda que é como que você vai, não tem aquele volume de luz ou de ventilador, 1, 2, 3, 4, 5... que vai aumentando a velocidade, é meio que assim, você vai se aproximando de Deus na santidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente, vai libertando, 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 e você vai se aproximando, sendo mais santo. Quanto mais é santo, mais se aproxima do santo que é Jesus. E assim você tem mais
vamos falar esse poder, essa aprovação, os frutos do Espírito, a capacitação. Você acredita mais, você tem mais esperança, você tem mais fé. Convicção, mais convicção. Tá? É por aí, né? Então, nesta lição, nós vamos estudar que a vida e o testemunho de Estevão. Ele foi um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Então, quando nós temos essas virtudes do céu em nós, cheios, né? Então, nós não damos liberdade à carne, não damos ocasião à carne e estamos com o nosso coração, com a nossa vida propícia para glorificar a Deus, independente dos resultados naturais, né? Aqui na nossa carne, isso não representa o que Deus vê e o que Deus pensa sobre isso. Porque às vezes a gente pensa que porque alguém está no sofrimento, você já fica incomodado, né? Se fôssemos olhar para a situação de Jó, mas houve uma glorificação ao nome do Senhor em relação a isso e deixou um legado de fé para todos, porque no mundo nós teremos aflições, nós temos que ter bom ânimo, nós temos que seguir o exemplo dos fiéis. Então, essa lição de hoje é muito importante. E esse personagem, ele traz muito, não deixou livros escritos, não temos nenhum livro na Bíblia escrito, né? Os escritos de Estevão. Mas o legado de fé de Estevão é suficiente para nos encorajar a ser verdadeiras testemunhas de Cristo como ele foi. Essa palavra cheio aí, é como aí os dois homens que você é, né? O espírito, esse lado espiritual teu, está completo, que não cabe mais ação nenhuma contrária. É isso que é exatamente o que você falou, as ações mundanas, carnais, terrenas, física ali, não cabe mais nada. Tudo que é liberado para o sentido natural passou pelo crivo do espírito, ou seja, está aprovado. Então você não tem nada que vai te prejudicar espiritualmente, não tem nada que vai tirar a tua santidade, porque você está cheio desse lado santo, desse lado espiritual, desse lado eterno. Então, por que diz que aquele que medita de dia e de noite, o Salmo 1, versículo 2 e 3, na palavra de Deus, ele tem prazer nessa palavra, de medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Aí dá o fruto na estação própria, a folha não seca, não cai, tudo que faz prospera. Exatamente nada prejudica a salvação. Mas tem os tropeços, tem as aflições, mas você nunca desiste, você está olhando para um alvo e não sai do alvo. Não sai do caminho da salvação. Então o importante para um ser humano é isso aí, tudo. Para um ser humano é exatamente ele andar no caminho da salvação. Eu sou caminho, verdade e vida, não sair disso aí. Então aí, isso é prosperidade. Significa que você, a qualquer momento que a morte te alcançar no sentido físico, você acha a vida. Ou seja, a vida está em ti, você está cheio de vida. É isso aí, né? Exatamente. Então a importância é essa aí. Os objetivos da lição são 3, cada um relacionado a um tópico da lição. O primeiro é elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Segundo objetivo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. Terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Essa perseverança que precisa, né? Ele deu o verdadeiro testemunho de cristão. E o verdadeiro testemunho vai além das palavras. Então vamos à introdução da lição. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7. Quando lemos esse texto no livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido.
Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos, capítulo 1, versículo 8. A virada de chave aqui. Então, a morte de Jesus trouxe uma revolução ao mundo e a morte de Estevão trouxe uma revolução para a igreja. Exatamente, é aquilo que Jesus morreu e disse, vão, não prego só em Jerusalém, mas Judéia, Samaria, até os confins da terra, em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Sim. Aí ficaram quietos lá, foi o que eu disse no início aqui, que ficaram ali, só no banquete ali. No banquete que eu digo, irmão, não é comendo doce, não. É no sentido de você ser cheio do Espírito com quem está cheio. É bom demais. É a coisa melhor que tem você orar com quem é espiritual, você conviver, a linguagem é a mesma, todo mundo te entende. E Deus se revela e nós pensando na alegria, né? Então eles ficaram nessa comunidade aí. Né? Comodidade. Uhum. Então, aí aconteceu exatamente a morte de Estevão e foram para 8:1. Nós estamos estudando exatamente o capítulo 7, né? Que foi para sair. Aí 8. Saíram para pregar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que é exatamente, começou a expandir a igreja. Por causa da perseguição, vamos ficar aqui não, que o pessoal não quer pegar nós, né? Então é assim que a gente, às vezes, você passa por um deserto para isso, para você se levantar da cama, né? Já aconteceu comigo, assim, de Deus dizer assim, quer dizer que tu quer que eu faça na tua vida do jeito que tá? É primeiro para mim, depois é tu. Aconteceu comigo isso aí, eu sei o que é isso aí, né? Então a gente é bom para não acontecer isso, a gente sempre fazendo sem Deus dizer. Não precisar ser dito, tu pega uns tapas primeiro para depois tu aprender. É melhor tu aprender antes de pegar os tapas. Antes de apanhar. Então isso é bom demais, né? Então é necessário a gente sempre pedindo para Deus para não esfriar. Porque quando você dá se acomoda, aí você pegar umas chicotadas para se levantar. Porque você vai esfriando, aí só no chicote mesmo para levantar. Né? Então é meio que assim a coisa mesmo, né? Aqui a palavra-chave, martírio, né? É o primeiro martírio da igreja, né? No sentido, né? Então vamos aí. Primeiro tópico, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Primeiro subtópico, aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A sua fé será colocada à prova, sem espaço para a indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade
ou até mesmo a própria vida. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que aquele que quer seguir Jesus sofrerá perseguição. Outra hora ele fala para o mesmo Timóteo, escreve, dizendo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Aí outra hora ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar exatamente se responder aqui. Né? E o apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta dizendo que nós precisamos responder com mansidão aqueles que questionam a razão da nossa esperança ou da nossa fé. Né? Aí ele diz que fique confundido esses que blasfemam do nosso procedimento em Cristo. Que eles fiquem confundidos, atrapalhados, aquele que vai blasfemar ou falar mal de nós, desse procedimento que nós observamos em Cristo, que nós vivemos em Cristo, a maneira de nós viver em Cristo. Que eles fiquem confundidos, né? E não nós. Então essa perseverança, né? Que nós temos que ter, essa defesa, né? Essa apologia, né? Ao Evangelho, de verdade mesmo. E isso sem interesse humano, porque humano a gente vai cavar chão aí, vai caçar jeito de viver, plantar açaí, né? A gente vai, é outra coisa, não tem nada a ver. Se você quer ganhar a vida natural e tudo, vai trabalhar, caçar jeito de estudar e se empregar e botar uma empresa. Mas aqui não, é reino, meu. Então tem que ter sinceridade nesse lado e o Senhor é conosco, né? Com certeza, né? Vamos. Segundo subtópico, a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Atos capítulo 6, versículo 9. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 57. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com os seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Entenda que quanto mais você é usado, mais vai acontecer isso aí. Porque você afronta os outros. No sentido, ele se sente afrontado, ele se sente acuado, de maneira que você vê aqui quando ele diz que as sinagogas esvaziando. O que era? As pessoas vão correr para onde Deus está operando. Então, quando eles viram isso aí, se encheram de ira. Igual o caso de Jesus, foi isso aí também. Né? Os sacerdotes, esse homem não é nem sacerdote, não é nem da tribo de Levi. Quem ensinou ele? Quem deu essa autoridade para esse cara estar pregando esse negócio aí, rapaz? E ainda vem dentro das sinagogas nossas afrontar nós.
Aí nós aqui que estamos ligados aqui com o governo aqui, pensa nos caras que estavam aliadinhos ali, bem, com Roma e tudo. Aí, rapaz, se nós não tiver uma ação aí, vamos perder nossos cargos aqui. Então foi isso que aconteceu. Do mesmo jeito aqui com Estevão, né? Quando ele vira os milagres, né? Os prodígios ali, a palavra com ousadia, aquela palavra segura, palavra com confiança, não é uma palavra ali humana que fica meio, não, palavra firme, né? Com convicção. Aí traz uma confiança. Então foi o caso dessa perseguição. E saiba que isso vai acontecer, né? Aí você vê que aqui foi, esse povo aqui, é que saíram de Jerusalém por causa daquela perseguição dos romanos mesmo ali, que teve aquela destruição toda ali, né? E eles foram espalhados por toda a terra como palavra do Senhor Jesus mesmo que ia acontecer isso aí. Então esse povo era esses judeus que estavam fora, foram espalhados aí, como tem aqui no Brasil, tem em todo canto aí, judeu, né? Nessa época, claro que nesse tempo não tinha Brasil, né? O que eu estou falando foi espalhado para a Europa, ali, para todo canto. Então veja, vamos... Terceiro subtópico, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada neste texto merece nossa atenção, é o vocábulo susétel, traduzido aqui como disputavam, e disputavam com Estevão, capítulo 6 e versículo 9 de Atos. Os léxicos, os dicionários de grego-português, observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Exatamente, não é uma discussão simples até para aprender, né? Porque tem essa questão, às vezes eu discuto com alguém para ver se é ele que está certo mesmo ou é eu, que eu até ser convencido de que ele está certo, ou eu mesmo estou, né? Então, para chegar a uma conclusão de uma certeza, ou de querer aprender, não é isso aí. Jesus, ele não ia atrás de aprender com Jesus, queria pegar ele numa situação para matar, ou para desmoralizar ele. Então, e do mesmo jeito, depois do apóstolo Paulo, estou falando sempre do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo foi perseguido demais, os apóstolos todos, né? Porque pregavam a verdade, uma coisa totalmente que transforma, não no exterior do homem, também, né? Mas vem do interior, é uma crença de dentro, não só crença, mas uma alegria, é uma vida nova, é um prazer, um gozo do espírito que vem da alma do homem. É diferente demais de ser uma coisa natural, que você aprendeu no sentido teoria. Não, é uma coisa que transforma você no sentimento teu. É uma coisa bem interior mesmo. Por isso eles ficavam doidos, porque as pessoas eram transformadas e curadas. Essa transformação de você chorar, de você a alma ser refrigerada, porque eles não tinham esse poder. Esses homens tinham toda a sabedoria, aquelas palavras bonitas, mas não tinha esse poder de transformação da alma do homem, né? Que é o que aconteceu com Jesus, aí depois Estevão, aí os apóstolos ali, Paulo, né? Então é isso aí, que nós precisamos entender que não é simplesmente uma aula de filosofia ou de teologia, né? De tradição de homem, mas é uma coisa que traz essa alegria que você sente e você sabe que não é normal de humano, é uma coisa espiritual, né?
né? Assim como também um homem possesso do inimigo, que ele tiver possesso mesmo, ele não fica normal. Ele fica raivoso. Ele cria uma força sobrenatural, uma raiva, uma ira. Então, do mesmo jeito, para Deus é todo o contrário. Fica simples, fica humilde, de coração, na alma, né, bem? Então, é isso aí. É isso aí, o quarto subtópico, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, João capítulo 7, versículo 12. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos, Mateus 28, 13. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, Atos 17, versículo 7. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Atos capítulo 17, versículo 18. Hoje não é diferente, a igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que, a todo custo, querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Pois é, porque é exatamente essa transformação espiritual e que traz uma exigência de mudança. Porque o mundo, ele prega festividade, uma evolução humana no sentido de o homem se divertir a vida dele e cobiçar mesmo esse mundo, né? Aí não, aqui já vem, é para você desvalorizar o mundo e valorizar o mundo vindouro. Aí vai o contrário dos governantes, daqueles que estão fazendo de tudo para apresentar o mundo para o povo. Aí você vem e diz, não, ofusca esse mundo e olha para esse aqui, que as pessoas não vê. Então é o contrário, é isso que traz o político, vamos dizer. Assim ele apresenta o mundo, né? Eu vou fazer uma ponte para tu passar aqui, eu vou tapar aquele buraco, eu vou fazer um prédio aqui para botar gente, umas macas lá dentro com os médicos para cuidar de vocês. Nós não, apresentamos um livro, ó, tá aqui a palavra, rapaz, tu vive isso aqui. Então é uma coisa assim que, rapaz, é totalmente o contrário. Você tira o poder do mundo e transfere para um mundo invisível, que é só pela fé, pela crença. Aí você bate de frente com essas pessoas mesmo. E eles não apresentam. Pode ver que todos os dias acontecem milagres, mas ninguém vê um no Fantástico. Não vê um milagre, um só. Aí aparece, todos os dias milagre, pessoa ressuscita, pessoa leprosa fica bom. E estou falando no natural, imagina no espiritual. Almas são transformadas, mas não apresentam. Então estão apresentando o mundo, e principalmente até as coisas ruins que acontecem no mundo também. Mas não apresentam as boas, né? Nós apresentamos Jesus para você, né? Que é bom eternamente. É isso aí, que Deus abençoe. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai.
seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a Deus já estamos de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, Estevão e a igreja que defende sua fé. Primeiro subtópico, Deus na história do seu povo.
Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Pois é, e você, como no caso dele aqui, ele apontando ali, mostrando que o Velho Testamento mostrava Jesus para o Novo Testamento. Essa chegada do Messias que ia transformar, que ia mudar. Aí as pessoas até hoje, às vezes, ainda ficam lá no Velho, né? Aí o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios dizendo que até hoje, quando lemos o Velho Testamento, o véu está posto. Ou seja, você não tem uma clareza de Jesus, né? Do Messias, né? Fica atrás de um véu. O que é isso? Esse véu foi o que foi rasgado com o próprio Jesus. O véu veio até ele ali. Mas o véu dele é exatamente a carne dele. Esse véu é a carne dele que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios também, falando dessa parede que foi tirada de entre nós que dividia o homem de Deus. O próprio Jesus fez essa mediação. Rasgando a sua carne, ele rasgou o véu, rasgou essa coisa que ofuscava, que impedia da gente ver. Então, é exatamente o Velho Testamento, tinha esse véu, a gente não conseguia ver com clareza o reino de Deus. Não tinha a revelação do reino, dos mistérios de Deus, você não tinha acesso a esse mistério que ficou oculto por séculos, o apóstolo Paulo fala isso, né? E hoje revelado a nós, nesses últimos dias, ele diz. Então, exatamente hoje nós temos essa clareza, que era o que o Estevão tentou passar para essas pessoas. Olha, pessoal, agora é diferente. Agora Jesus já veio, o Messias já veio, não estamos esperando mais ele. Então já veio, já estamos noutra era, a era do Espírito, né? Então ele tentou passar isso aí com clareza ali, de maneira bem amável, como disse aqui, amando isso, né? Ele amando essa fé, né? De maneira, corpo e alma entregue ali nisso aí, né? Passou essa fé de uma maneira extraordinária, assim, no sentido de entrega total, né? Mas eles não entenderam, né? Não compreenderam, porque isso aí é espiritual mesmo. Então vamos prosseguir aí, né? Segundo subtópico, corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos, capítulo 7, versículo 51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena, sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Certinho. E Israel sempre resistiu. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje ele espera o Messias, ele não consegue passar para esse lado espiritual, ele dá esse passo, ele atravessar esse véu que nós estamos falando.
Então você vê que o escritor aos Hebreus está dizendo, o escritor a carta aos Hebreus, né? Aí vamos dizer assim, vai esclarecer melhor, porque tem gente que às vezes não entende, então a gente tem que dizer mais claro. A carta aos israelitas, a carta aos judeus. Então a carta que foi escrita exatamente para os judeus que estavam adestrados, estavam acostumados no judaísmo, no Velho Testamento, eles compreenderem através dessa carta bem explicadinha ali, que não é mais judaísmo, não é mais sacrifício de animal, essa é acreditar no sacrifício de Jesus. Então essa carta até diz, no início, para começar no primeiro versículo, diz, antigamente Deus falou através dos profetas, hoje falou a nós através do Filho. Aí começa a dizer. Quer dizer, aí ele vai dizendo, e você vê no capítulo 10, versículo 19, ele diz, se nós tiver ousadia, irmãos, se vocês tiverem ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é mais entrar no santuário pelo sangue dos carneiros, entendeu? Aí ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Então esse véu é o corpo, é exatamente o que é isso? A revelação da palavra. É como que você ligou a televisão e você vê a imagem. Só a TV não está vendo nada, está vendo só a televisão, mas que é o Velho Testamento. Mas quando liga a TV, você vê a imagem. Quer dizer, você já tem uma coisa a mais, você tem a revelação. Que é exatamente Jesus, ele trouxe a revelação. O apóstolo Pedro fala isso na sua carta. Se nós cingir os lombos, né? Aí para sair das concupiscências que nós vivíamos na ignorância, para aceitar essa revelação de Jesus Cristo, né? Que é exatamente Jesus trouxe essa revelação, essa visão do reino que a gente não tinha antes. Então é uma coisa bem assim, é o caso aqui que nós estamos falando. Eles não quiseram ser convencidos, porque você tem que ter humildade, parar e você ver, perguntar e ter um diálogo entre, para ver, rapaz, vai ver que a pessoa está certa. Eu estou dando coice naquele que veio me ajudar. Então é o caso nosso aqui, estamos falando aqui para as pessoas. Aí se eu tiver certo, e você dizendo que eu estou errado, aí você tem certeza que eu estou errado? Então você tem que ficar na dúvida, pelo menos na dúvida. E você dizer, rapaz, eu vou olhar isso direito, examinar isso aí, procurar ver, vai ver que eu estou errado, eu vou para o inferno por causa de uma ignorância minha, né? Apenas não querer aceitar ser convencido. Então é isso aí que a gente tem que ter certo cuidado, né? Quando Estevão falou aqui sobre a dureza de coração deles, e eles na verdade eram surdos à verdade de Deus. Sim. Estevão estava dizendo para eles que não estava condenando eles, que não estava excluindo, mas estava conclamando eles a voltarem-se para Deus, porque esse erro já vinha de longe. Os pais que falam, o patriarca, profeta, falaram essa verdade e eles falharam lá atrás. Sim. E até naquele momento eles continuavam cometendo os mesmos erros. Os pais de vocês, Cometendo os mesmos erros. Então essa era uma advertência de amor, chamando a se voltarem para Deus. Mas mesmo assim eles se enfureceram e não quiseram aceitar a verdade. Então, exatamente. Essa aí é a forma, né, a reação daqueles que não querem ouvir a verdade. Terceiro tópico. Terceiro tópico, Estevão e o martírio da igreja. Primeiro subtópico, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Atos 7:54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56.
Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Atos capítulo 21, versículo 13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Exatamente. Muito bonito. É, a coragem, né? E convicção mesmo. Com isso, você é encorajado pelo próprio Espírito, porque é aquela coisa, você desvaloriza o teu corpo, aquilo que é terreno, e é como, aí você ama a Deus, você tem saudade do céu, você nunca tem ido lá, mas você tem saudade, você quer ir para lá. Hoje mesmo a gente conversa com um homem de Deus mesmo, assim, de verdade, ele diz, não, eu quero ir para o céu, se eu pudesse ir agora. Então ele tirou toda a atração, sai toda a atração do mundo, entendeu? Você não ama mais o mundo. Então, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, escreve ali dizendo, quem me livrará desse corpo de morte? Ou seja, se tivesse um jeito de eu me livrar disso, que me atrapalha eu me aproximar de Cristo, né? É isso aí. Vamos para o Segundo subtópico. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante, cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 60. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Pois é, tanto você não valoriza o sentido terreno e até mesmo esse sentido de perseguição, de afronta. Jesus, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. É porque é isso que ele despreza. É porque primeiro que a pessoa afronta ele não vê isso como que a pessoa esteja verdadeiramente... O cara está cego, ele não está vendo nada, ele considera logo isso. Se ele estivesse vendo o que eu estou vendo, ele não fazia isso. Então por isso ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo jeito esteve, não vai imputar a eles esse pecado, porque eles não estão entendendo, não. Se eles estivessem entendendo, jamais ele apedrejava eu. Então ele consegue ver esse lado que os homens não veem, entendeu? Então por isso ele considera e ele não entra nessa ira humana. A carne dele está totalmente isolada das ações. Porque a carne é que se ira, a carne é que quer revidar. A carne, ela se revolta, mas o espírito não. O espírito está pronto, a carne é fraca, né? Então vamos para a conclusão. A conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da igreja, da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências arriscando-se pelo seu Senhor. Exatamente, sabendo o que está fazendo, né? É isso que nós precisamos. Toda vez que você busca, você entrou no reino, quando você entra nisso aí, nesse mistério, aí eu volto a dizer, você isolou as ações carnais, que é tudo isso que é terreno. Você tanto no sentido de cobiça, de vaidade, de decepções, de revolta, ciúme, você isola tudo isso aí. Prepotência, né? Injustiça, ingratidão. Você joga tudo isso fora
E você fica com a gratidão a Deus, você fica nessa visão, porque você está dentro do reino. Você está vendo o reino, você está valorizando o reino. E você não despreza tudo o resto. Para ti não tem valor nenhum. E é coisas que quem está no natural não consegue entender, né? Mas quem está no espiritual, ele consegue estar nesse lado, que é o caso de Estevão aí. Eu estou vendo é o céu, eu quero conversa com essa terra, mete o pau mesmo. Rapaz, não tá, né? Eu já estava até alegre de estar morrendo ali. Ah, rapaz, né? Então é assim, que Deus venha nos dar esse entendimento, porque precisamos, né? Mas saiba que é todos os dias buscando, né? Para que você possa ter e possa manter, né? Quando está falando de cheio do Espírito, você se esvazia, né? Todo dia tem que estar completando, né? Para não esvaziar, né? Porque senão a carne vai tomando conta e daqui a pouco ela te derruba. Mas é isso aí, que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, né? Programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente. E até a próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.